Bom dia, vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 11 de fevereiro de 2023, um sábado. É um chimarrão. Hoje eu fiz o chimarrão meio entupido. Bom, vamos lá. Primeiro, dizer que continua o título, como é costume, mas primeiro leio todas as senhas para poder ler elas inteiras, todos os textos, e depois eu faço a meditação, certo? Mas o título é o seguinte: a liberdade, justiça e reconhecimento são dados por Cristo aos oprimidos, injustiçados e menosprezados. Sim, o reino de Deus é aquele. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. O reino de Deus inverte as coisas. É o reino de Deus da parábola de o rico e Lázaro. É o reino de Deus que escolhe aqueles que nem sabiam que tinham feito bem para os pequeninos e aqueles que se achavam muito religiosos e não tinham feito bem para os pequeninos. O reino de Deus é o reino do bem-aventurados são os pobres, os que são injustiçados e os que clamam por justiça. O primeiro versículo para hoje é do Salmo 142, versículo 7. Tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Tire a minha alma desta prisão, deste cárcere. A gente já vai tentar entender isso, né? A gente não entende de uma hora para outra. E segundo versículo, João 8, versículo 36. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. A liberdade não é uma conquista feita por força própria, uma conquista individual. Tem gente que acha que é por mérito. E a oração vem de Johann Ludwig Conrad Allendorf. Na verdade, é o versículo de um hino e eu já cantei ele muitas vezes. Veio Jesus e romperam-se os laços. Veio Jesus e romperam-se os laços e toda a força da morte findou. Cristo está perto e nos abre os seus braços. Ele que é Filho de Deus, nos amou. Ó, proclamai e bradai aos espaços, veio Jesus e romperam-se os laços. É bonitinho, mas medieval. Quem sabe valeria a pena fazer uma nova melodia para ele. A primeira leitura bíblica vem da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aos cristãos que moravam em Corinto, capítulo 1, versículos 26 a 31. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados para a comunidade, para a igreja, por Jesus. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Quer dizer, de bom berço, como dizem hoje em dia, né? Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios.
E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, a justiça, a santidade, a redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. E a segunda leitura vem lá da continuação do livro de Gênesis, já capítulo 23, versículos 1 até 20. E Abraão recebe um monte de favores aqui, porque Abraão precisava das outras pessoas também. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, em Canaã, e Abraão foi lamentar por ela. Não deem esses números de 127, por exemplo, Abraão deve ser morrido bem mais tarde. Esses números são, naquele tempo, eles se perdiam um pouco nos números, tá? Havia um pouco de exagero, como é normal nesses povos muito antigos, né? E nem é tão antigo esse aqui. O povo de Israel não é mais antigo, não. Os egípcios já estavam por lá, há 4.000 anos antes já tinham textos escritos. Bom, continuando. Sara morreu e Abraão foi lamentar por ela. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas, um pessoal que morava perto. Sou apenas um estrangeiro entre vocês, disse Abraão. Cedam-me, por favor, alguma propriedade para a sepultura, para que eu tenha onde enterrar minha mulher. Responderam os hititas. Não tinha onde cair morto. Tá? Responderam os hititas a Abraão. Ouça-nos, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre a sua mulher numa de nossas sepulturas, a tradicional hospitalidade árabe, tá? Enterre a sua mulher numa de nossas sepulturas, nada que lhe parecer melhor. Nenhum de nós se recusará ceder-lhe sua sepultura para que enterre a sua mulher. Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: já que vocês me dão permissão para sepultar a minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peço-lhe que a ceda a mim pelo justo, para que eu tenha uma propriedade para sepultura entre vocês. Efron, o hitita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Não, meu senhor, ouça-me, eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo. Sepulte a sua mulher. No meio do povo quer dizer, num lugar que eles ali oficializavam o negócio, porque todo mundo era testemunha. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efron, sendo ouvido por todos: ouça-me, por favor, pagarei o preço do campo, aceite-o para que possa sepultar a minha mulher. Efron respondeu a Abraão: ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata.
duvido que ele tinha isso. Tá, mas foi uma história escrita, sabe? Isso é escrito muito depois de um fato qualquer ter acontecido. Sempre é memória e também pode ter o exagero. Mas o que significa isso entre mim e você, esse dinheiro? Sepulte a sua mulher. Abraão concordou com Efron e pesou-lhe valor por ele estipular diante dos hititas, de acordo com o peso corrente dos mercadores. Assim, os campos de Efron, em Macpela, perto de Manre, o próprio campo com a caverna que nele há e todas as árvores dentro das divisas do campo, foi transferido e Abraão, como sua propriedade, diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Eram testemunhas, então. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher, Sara, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que nele há foram transferidos para Abraão pelos hititas como propriedade para sepultura. Muito bem. Então, quem precisa de coisas é aquele que está em necessidade. Neste mundo há sim um pessoal em necessidades especiais. Os pobres, os oprimidos, os menosprezados, os marginalizados, por uma sociedade que se dividiu entre alguns pouquíssimos que acumulam poder, riqueza, orgulho, acumulam para si direitos, explorando os pobres. Há uma pequena camada daqueles que tudo tem e tudo pode, e uma grande camada de pobres, oprimidos, explorados, como aqueles entre os quais Jesus nasceu, lá na estrebaria, que não tinham onde ficar. A este Jesus dá especial atenção, dá sua graça, dá sua justiça. Aliás, eles realmente são livres para ver a justiça, para saber que a justiça não é essa velha estrutura que está aí. A justiça de Deus é uma coisa nova. Por isso, o mundo tem que ser transformado, como diz lá no Apocalipse. Vi novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, a paz e a alegria. Para os que precisam, para aqueles que a necessitam de verdade. Porque aqueles que estão presos na velha estrutura, nos velhos egoísmos, nas velhas ganâncias de poder e dinheiro, não conseguem vê-la. Liberta a minha alma para que eu possa ver o que Deus Javé quer. Um bom dia.